Eu imagino então essa cena, ela num momento de expectativa de estar gerando, ela Entrando no recebeu a hospital. notícia que, Não. além de não estar gerando, ela tinha uma Isso. situação. Você falou um ponto aí muito específico. Por que muitas pessoas deixaram de viver milagre? Pela Deixaram dúvida e de pelo viver o medo. extraordinário de Deus. E nesse momento, após essa jornada, essa construção, esse processo, quando que ficou essa chama mesmo, como missionária, surgiu de forma mais clara? Porque ela sempre existiu. Eu já orei, intercedi por mulheres que estavam tendo um aborto ou estavam num processo de perda. Antes eu acredito que você não enxergava nenhuma possibilidade disso. Talvez ele não vai nem lembrar. Eu creio que assim, E tem muitas pessoas que às vezes querem viver final, né, ali sim, o que é o chamado, mas às vezes essa pessoa não quer viver o processo. a fé firme o fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Mas se espera. Como eu vou crer se o cenário está desfavorável? É que nem eu falo, não tem como você viver níveis diferenciados se você está paralisado. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Play Podcast, o podcast para você que está fazendo acontecer. E hoje nós temos uma convidada que daqui a pouco eu vou apresentar mais sobre ela. Porém, eu quero falar até sobre o propósito do Play. Você às vezes vê o conteúdo aqui sobre negócios, empreendedorismo, vários cenários. Porém, um desses assuntos que a gente aborda muito aqui é sobre o propósito. E o propósito pode ser essencial para você descobrir qual é o seu propósito também. Para que Deus te chamou. Então, até mesmo um negócio ou um empreendimento pode ser um propósito de Deus na sua vida. E hoje, a nossa convidada é uma mulher de Deus, a missionária Tatiane Angélica. E a gente gostaria de apresentar ela. Seja bem-vinda, missionária Tatiane. Obrigada pela recepção. Nos sentimos muito honrados por este propósito ao qual Deus está nos alinhando para este novo tempo, para essa nova estação que viveremos. E a Ele, né? Toda honra, toda glória. Amém. Missionária Tatiane, em primeiro lugar, assim, eu fiquei muito satisfeito de te receber aqui como convidada do nosso podcast, porque a gente fala sobre diversos temas, como eu acabei de citar aqui, mas eu reconheço, até pela minha experiência própria, o quão é importante a gente estar alinhado à vontade de Deus. A gente vai falar aqui sobre várias experiências que você já teve no campo missionário, como missionária, mas para a gente até iniciar, eu queria que você se apresentasse um pouco mais, né? Que antes de ser missionário, você também já teve uma experiência profissional. Eu acredito que todo mundo que tem um chamado ou que ouviu esse chamado do Senhor e diz, eis-me aqui, nós teremos uma renúncia a se fazer para viver aquilo que Deus ele tem nos determinado. E eu falo que antes de ser a missionária Tatiane, eu sou a Tatiane, filha, esposa, amiga, mulher, e nós temos sempre sonhos e propósitos a se viver. E antes de viver esse chamado ao qual o Senhor me chamou desde pequena, o meu sonho era ter uma carreira militar. Eu estudei em um colégio militar, meu pai era militar, a família dele toda era militar. E eu estudei em um colégio militar, então eu achei que aquilo ali seria um sonho a ser realizado, né? E por causa disso, eu tive que abrir mão, porque Deus falou, o sonho é seu, não é meu. Né? O exército ao qual eu te chamo para estar participando é um exército diferenciado. E a partir daí eu já comecei a entender que não seria mais a minha própria vontade que iria prevalecer, mas a vontade de Deus para o novo tempo que Ele estava a fazer na minha vida. Sim. Após isso, eu estudei, sou formada em gestão comercial, que abrange todas as áreas de uma empresa, marketing, recurso humano, em toda a liderança de uma empresa, onde eu exerci. Trabalhei em empresas conhecidas, renomadas, mas a última função eu era servidora pública, trabalhei na cidade administrativa. Um período de uma carreira que eu achei que já estava em um patamar financeiramente ou estava realizando também sonhos, e Deus falou, olha, eu agora preciso de você. Que você abre mão dos seus objetivos, dos seus sonhos, porque vidas serão alcançadas através do seu testemunho, através daquilo que eu tenho e te chamei para viver. Uau! Quando a gente começa, já logo aqui nos primeiros 3 minutos de podcast, você já está compartilhando com a gente aqui uma situação que você tinha uma carreira consolidada. Sim. Né? Você tinha uma formação, tinha um trabalho bem sucedido trabalho. Como servidora pública, que várias pessoas buscam como
um objetivo final de vida. E como que foi você receber esse chamado de Deus de falar assim, eu preciso de você? Na verdade, todas as vezes, nos períodos que eu trabalhava, né, exercia, conquistava sonhos, carro, viagens, eu tinha uma vida totalmente financeira independente, casei e em conjunto, junto com o esposo, nós conseguimos conquistar aquilo que o dinheiro pode comprar, né? Mas eu vi que o chamado de Deus, ele vai trazer essa renúncia para a nossa vida, de abrir mão para a logística humana, a matemática humana é uma loucura. O meu próprio esposo falou assim, poxa, você estudou, você trabalhou, você tem uma carreira, pessoas ao redor, e agora você vai abrir mão de tudo isso? Só que a palavra de Deus fala, né, que as coisas loucas deste mundo, elas confundem aquilo que é de Deus. A matemática de Deus não é 2 mais 2, é totalmente diferenciado. E você passar a viver uma dependência de um Deus que te chama, e você olhar e falar assim, agora eu vivo através da fé. Eu vou viver o chamado, renunciando àquilo que para muitos é loucura, mas saber que o meu testemunho de vida, o meu chamado, ele vai edificar vidas, isso não tem preço a se fazer. E quando Deus também ele chama, ele garante. Sim. Quando Deus ele fala, ele testifica. Muito Né? bom. E você falando isso, eu tô até um pouco interrompendo aqui, porque me chamou a atenção isso. Quando Deus fala, a gente conversando aqui agora há pouco, para quem ainda não sabe, né, do canal aqui, eu também sou cristão, a missionária Tatiane está trazendo essa experiência com Deus. Mas até para entender um pouco antes de você receber esse chamado, quando começou a sua experiência com Deus? Você sempre foi cristã? Ou você teve um momento de conversão? O que acontece? A minha mãe, ela veio de uma família evangélica, conhecedores da palavra, conhecia. A família cristã já conhecia o evangelho. E o que é interessante nessa história toda que eu vou falar aqui, poucas pessoas sabem, da parte da minha mãe, os meus avós, eles vieram de outro país, então eles vieram da Alemanha. Que legal. Né? Até então, até ser contato comigo. E meu avô aqui no Brasil, Deus, né, proporcionou através dele ensinar os filhos o caminho. Então já vem isso há muito tempo da família da minha mãe. E a família do meu pai é uma família que não conhecia Cristo, mas o Senhor já marcaria a história de uma geração através da minha vida também e através daqueles que conheceram Jesus. Então, havia, né, essa guerra, tanto físico como espiritual, de crenças que poderia, a longo prazo, trazer, né, uma divisão de pensamentos. Então, o meu pai era militar, não acreditava em Deus totalmente, vivia de uma maneira diferente, mas a minha mãe, a família dela já introduziu na minha história Cristo, que Jesus, que liberta, que transforma e que faz o impossível na vida daquele que crê. Muito legal. E desde pequenininho, então, sua mãe já te discipulava ali também, te compartilhava a mensagem do evangelho mesmo. O meu testemunho é muito longo, né? Eu sou filha do milagre. Opa, esse daí é um ponto importante, É um então, ponto também. importante. A minha mãe não poderia gerar diante da medicina, né? Mas quando nós temos uma fé condicionada a um Deus que abre porta, fecha a porta, um Deus que faz o sobrenatural e o extraordinário, nós cremos que a última palavra é dele. Quem conduz é ele. O poder da vida, o poder da morte. E a minha mãe, casada, ela tinha essa perspectiva, porque todo mundo que casa quer uma perspectiva de construir uma família. E até a sociedade ao redor gera essa demanda também. Nossa, casou, quando é que vai arrumar um filho agora? Isso. E ela descobre, né? Uma história, meu testemunho é muito longo, mas eu vou tentar explicar aqui. Sim. Ela não poderia gerar diante da medicina. Tanto que, em um dos fatos que ela vai no hospital, em um período que ela achava que ela estava no período gestacional, descobre que, na verdade, era um tumor, era algo assim, mais maligno que se hoje nós vamos trazer para a medicina, iremos entender que era um aspecto muito difícil de se tratar. E o médico diz, olha, você é considerada uma estéril, não tem como gerar, não tem como dar vida.
Nossa, eu imagino então essa cena, ela num momento de expectativa de estar gerando, ela Entrando no recebeu a hospital. notícia que, além Não. de não estar gerando, ela tinha uma Isso situação de que incapacitava ela de gerar. de gerar. Só que Deus, quando ele fala, ele cumpre. Quando Deus ele tem propósito na história de alguém, através dos processos que às vezes nós atravessamos e não entendemos, só lá na frente, né, nós entenderemos o processo e o propósito a se viver. O médico diz para ela: olha, a partir de agora você precisa fazer um tratamento, precisa, né, buscar mais profundo o que está acontecendo na sua história de fato. E aí que eu digo que quando a mão de Deus ela entra na vida de alguém, eu fico muito emocionado, porque eu sou filha do milagre, do testemunho vivo daquilo que Deus pode fazer. Sim. Naquele período, ela foi convidada a participar de um processo no hospital aqui em Belo Horizonte, Uhum. e participar de um processo de tratamento de esterilidade. Só que o fator determinante na minha história, Deus já colocando e me impulsionando para as missões através desse testemunho, que naquele período viria um médico do Japão É mesmo? no solo brasileiro e estaria aqui na Aham. região metropolitana de Belo Horizonte, em um processo, né, de estudos ao qual ele mesmo desenvolveu e estava colocando essas pessoas para participar desse processo. E o Sim. hospital encaminhou a minha mãe. Então eu vejo que assim, o processo de Deus, onde acaba a perspectiva do homem, Deus já vai lá e já entra com o sobrenatural. Entra com a Totalmente. fé que Deus garante o milagre. É isso aí. O milagre de Deus só acontece quando não existe mais recurso para o homem. Sim. E ela foi introduzida a participar dessa experiência, onde algum tempo, anos, ela participou. E aí Deus começou a agir. Deus agiu. E o que é maravilhoso que Deus fez, esse médico do Japão, minha mãe narrou dizendo que parecia que era o próprio anjo de Deus que se apresentou até ela neste período de tratamento e num determinado tempo olhou nos olhos dela, colocou a mão nos ombros dela e disse assim: agora você está pronto para gerar. Olha só. Como seria possível? Como seria possível? E como que ela encarou essa palavra? Até um ponto antes. Nesse meio tempo, você me falou, eu tô criando uma linha de raciocínio aqui cronológica, né? Sim. Nesse meio tempo, a princípio, seu pai não era cristão. Não era cristão. Olha E Deus já aí trabalhando. como ele passou por todo esse momento de também, junto com a sua mãe, descobrir que ela não poderia gerar, e depois ele vê esse milagre de Deus acontecendo na vida de vocês. Minha mãe, por experimentar, né, crer que Deus poderia fazer o sobrenatural e o extraordinário de Deus, sempre existem lutas, existem batalhas. E meu pai queria constituir família. Ele já tinha vindo de um outro relacionamento, né, que não deu certo. E já tinha outros filhos que a minha mãe também criou, como os filhos são meus irmãos, parte de pai. Mas minha mãe queria ter este momento em família. E quando se descobre que ela não poderia estar gerando, a princípio parecia a possibilidade de ser irreal com aquilo que ela tinha, Deus já começa agora a mudar o cenário, já começa a fazer aquilo que a matemática não se explica. Ela começou aí, ela ativou a fé dela, ela ia. Algumas pessoas olhavam, diziam que talvez isso não daria certo. E ela ia sozinha para o hospital, ela ia Mesmo. sozinha. Toda semana ela tinha que ir para fazer o tratamento, o acompanhamento. E ela falou que tinha muitos obstáculos, às vezes batia um pouquinho de desânimo, mas ela falou: eu vou perseverar, eu vou continuar. Né? Colocou a fé Sim. em ação. E é muito fácil alguém dizer que já deu tudo certo quando já tudo está certo. Sim. Mas você começar o processo de construir, Dar o né? primeiro passo. Isso, dar o primeiro passo, acreditar aonde ninguém acredita. Este momento, a fé firma o fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Mas se Como espera. eu vou crer se o cenário está desfavorável? Como eu vou acreditar se eu visualizo na vida de outras pessoas, mas na minha própria vida eu não consigo ver a manifestação desse sobrenatural de Deus?
Sim. E ela foi ativando a fé dela. Eu sempre falo que eu também tenho isso na minha vida, rompendo através da fé, todos os dias. E agora o médico vira para ela e fala, você a partir de agora você está pronta para gerar. Como alguém fala com tanta convicção, na certeza de que alguém poderia gerar, se não foi o próprio Deus que liberou esta palavra profética através deste médico direcionado para minha mãe. Sim. Porque antes do médico falar, Deus tinha que direcionar isso. E é somente a partir de Deus. Minha mãe falou que foi algo tão sobrenatural que a vida toda eu não tive essa experiência de sentar com a minha mãe e compreender a minha história. E tem pouco tempo que o Espírito Santo falou: senta para você tentar e compreender o seu testemunho de milagre. O milagre que você carrega. Sim. E foram horas nós duas conversando e ela me contou deste testemunho. Ela falou que a partir do momento quando ele liberou essa palavra sobre a vida dela, ela falou que entendeu que era o próprio Deus falando com ela. Que ela sentiu uma paz tão grande que invadiu aquele lugar, que foi algo assim sobrenatural. E aí o tão sonhado positivo. Olha só, ou seja, a partir de uma palavra. De uma palavra. E, é claro, o ativar da fé, que isso foi muito importante, Isso. eu até anotei aqui. Porque não adianta ter uma palavra se a pessoa também não desenvolve a fé. Né? Se, por exemplo, naquele momento, se a sua mãe não acreditasse, não tivesse fé naquilo que ela ouviu, ela poderia impedir um sonho de Deus na vida dela. Ela poderia ter interrompido, ou seja, assim, um aborto interrompido pela própria decisão de não querer viver aquilo. Porque eu creio que Deus ele nos dá sinais, porque quando estamos passando pelo processo de luta, de adversidade, desertos, não é para nos matar, é para nos fortalecer e nos fazer termos experiências únicas com Ele. E agora ela ouve o tão sonhado sim, né? Sim. Da gestação. E a partir disso, ela recebeu o positivo. O a partir positivo. da palavra, ela ativou a fé. Anos nesse processo. Lembrando que foram anos de perseverança, constância. É que quando a gente fala aqui, Isso. parece que é tudo muito rápido, né? Mas eu imagino, trazendo para a realidade, os anos que vão se passando, os meses, Isso. as semanas, os dias, as dúvidas, querendo ou não, nós somos humanos. E isso pode abater o coração da pessoa em determinados dias. Se ela permanece ou não naquilo, ela permaneceu por anos e não desistiu. É por isso que você falou um ponto aí muito específico. Por que muitas pessoas deixaram de viver milagre? Deixaram de viver o extraordinário de Deus. Porque elas focam no momento que elas estão atravessando. Elas focam na realidade que está totalmente desfavorável. Mas se a palavra de Deus diz, tudo é possível. O que ele está falando? Para ele não existe a impossibilidade. No vocabulário de Deus existe, não existe a palavra impossibilidade. Não existe. Ele diz, tudo é possível àquele que crê. O que ele está falando? Tudo é possível. E quando a gente ouve tudo, não é tudo com uma limitação, é tudo. Exatamente. O que ele está falando? Quando existe a possibilidade do tudo, ele está dizendo, eu faço aquilo que o homem algum na história é capaz de fazer. Só que ele está falando, eu sou capaz de fazer o impossível. Mas o crer depende de você. Esse é um ponto importante que muita gente deixa de lado. Ou seja, Deus poderia fazer tudo. E Ele pode fazer tudo naquele momento. Mas dependia também da sua mãe crer. Então, por que muitas pessoas não vivem o milagre? Porque elas deixam de crer. Elas deixam de acreditar. Sim. Eu sempre falo por onde eu prego, por onde o Senhor permitiu eu estar. Se eu estou no centro da vontade de Deus, se eu oro, se eu jejuo, se eu busco, se eu leio, se eu estou na vontade de Deus, por que eu estou atravessando esses períodos de adversidades na minha vida? O porquê que Deus permitiu eu estar experimentando o processo da dor. Mas toda dor, ela vai nos gerar testemunho. Toda dor, ela tem a possibilidade de gerar milagres. Eu totalmente concordo e acredito. A gente até falou agora há pouco, um pouco nos bastidores, que em uma ocasião, há alguns anos, eu ouvi o Judson de Oliveira falando sobre as dores de quem gera, as dores do profeta. Porque o profeta, ele passa por diversas adversidades, mas ele continua ali no chamado de Deus. E só sente essas dores, e até em meio às adversidades e tudo que acontece, quem está gerando algo. O crescer dói, o gerar dói,
mas a pessoa precisa o quê? Permanecer. Exatamente. E após tudo isso, existiu também um ato profético. Porque a palavra foi liberada sobre a minha vida, sobre a vida da minha família. Porque Sim. Deus tinha pressa em realizar um milagre extraordinário através da minha vida. E além disso, vamos voltar aqui para a ordem cronológica, né? Isso tudo a gente está falando só do milagre da sua Da mãe minha mãe. em relação ao seu nascimento, Ao meu ao momento que você foi gerada, ela recebeu o sim do positivo e você foi gerada. Mas Deus tinha pressa em você estar presente. E aí, o que acontece? Eu fui gerado. Sim, Agora, o poder da palavra. O poder da palavra profética que é liberada na vida de alguém. O meu avô, ele agora, como um ato profético, após eu nasci, me levanta para o alto e faz o quê? Eu a consagro como uma missionária. no ato de nascimento, na A missionária consagração. para as nações, ela será uma missionária. Que legal. E através da vida dela, muitas almas. Vai ser como ela lançar a rede, muitas almas serão impactadas através de Jesus, através do testemunho dela. E o Senhor levará ela e pisará nas nações. Eu a consagro como uma missionária de Deus. Olha o poder das palavras. A palavra profética liberada Sim. sobre a vida de alguém. Ela tem poder de edificar e ela tem o poder de autodestruir. E isso ficou marcada na minha geração, ficou marcada na minha vida, né? Esta palavra que um dia foi liberada. Legal. E como que você... Porque, pelo que eu entendi aqui, seu avô era um homem de Deus, ele tinha Sim. conhecimento da palavra e tinha um entendimento do que ele estava fazendo ali naquele momento de consagração. Ele estava separando Sim. a Tatiane, recém-nascida, Recém-nascida. como uma missionária, uma mulher de Deus. Consagrando, separando, né? Que tem muita gente que nem Exatamente. entende o nível que é uma consagração, de entregar mesmo aquela criança, aquele bebê recém-nascido a Deus. Porém, como que você lidou com isso? Você sabia desde a infância que isso tinha acontecido ou não? Você só descobriu depois de anos? Vamos deixar bem claro aqui, porque nós estamos falando sobre títulos. Aham, Né? sim. Nós estamos falando sobre um chamado desde o ventre, porque Deus tinha uma pressa Sim, em fazer através da minha vida na vida de outras pessoas. Este ato foi representando aquilo que Deus tinha o ordenado sim, para que ele liberasse sobre a minha vida. Seria um destravar também no mundo espiritual, baseado também na opção ou também a vivência de vida, tanto na parte do meu pai, das religiões totalmente opostas, sim. né? Daquilo que a família da minha mãe cria, do que a minha mãe acreditava. Então, precisaria esse elo ser quebrado. Existe um processo. Um Como processo. tudo na vida natural ou espiritual existe um processo. Um processo, né, a ser quebrado também, a maldição hereditária, as palavras deliberadas. Então, tudo isso no mundo espiritual precisava ser ativado, verbalizado, para que Deus começasse a mover através de tudo isso. Sim, Né? Então, eu acredito que a partir dali, Deus já me consagrou e me chamou para esta missão, sim. dentro da minha própria casa. Só que aí começa o quê? Desde pequena, quem muito já é dado, muito será cobrado. Porque o nível de responsabilidade ao qual Deus queria me fazer adquirir, eu precisava experimentar. Batalhas espirituais, o mundo espiritual. Eu não digo aqui que eu fui de duas famílias totalmente opostas, religiões, mas que Deus já estava me forjando, me preparando para que hoje eu entendesse como que funciona o mundo físico e o espiritual. Existe um mundo espiritual. E tudo que eu viveria ali naquele processo dentro da minha casa, na minha vida, no dia a dia, Deus já precisava me preparar para isso. É importante você citar isso porque muitas pessoas falam assim, eu quero viver esse sobrenatural. Mas para viver o que Deus tem para a pessoa, existe esse processo. Quando a gente fala, por exemplo, que Jesus passou os 40 dias no deserto e foi tentado e foi provado, Exatamente. era um processo também. E tem muitas pessoas que às vezes querem viver o final, né, ali, o que é o chamado, mas às vezes essa pessoa não quer viver o processo. E por causa dessa divisão, é um testemunho bem mais longo, eu vou tentar só focar aqui para não... A minha perseguição começou dentro da minha própria casa, porque assim, desde pequenininha eu já tinha essa sensibilidade. Sim.
A minha mãe, ela veio de uma igreja mais tradicional e tudo. E eu sempre já fui, desde pequenininha, 1 ano, 2 anos de idade. O Senhor já me visitava, eu já tinha uma chama ardente dentro de mim, que eu já orava. Eu já orava. Eu já queria pegar a mão, colocar a mão na cabeça das pessoas para orar, para interceder. Eu já tinha esse processo de separação desde criança. Só que o nível de perseguição também espiritualmente foi muito grande. Né? As opressões que vêm espiritualmente. Isso que eu ia te falar. Conta um pouco de como foi essa experiência sua. Por mais que é um testemunho longo, né? Mas é legal as pessoas saberem até as experiências. Sim. Né? Os testemunhos do que você viveu, até mesmo na infância. Porque a gente está aqui ainda só no início mesmo da sua infância. A gente nem chegou no processo aqui Ainda não. da missionária Tatiane. Sim. Mas me conta, como foi esse início? E por causa disso, o que acontece? O meu pai, ele não aceitava o fato de nós sermos criados dentro de uma igreja, porque ele não fazia parte da vida dele, da cultura dele. Né? Crenças diferentes, ações diferentes. E eu lembro, criança, 2 anos, 3 anos, eu indo em um ambiente que o Espírito Santo me trouxe a lembrança, e eu lembro assim, minha mãe, como que você lembra? De estar no local, e que não era o local onde Deus queria que a gente estivesse, mas Deus já estava me preservando. Uhum. Me separando daquele processo. E por causa disso, eu sofri essa perseguição própria dentro de casa. Por quê? O meu pai não permitia que a minha mãe ela levasse meus irmãos, para a igreja. Sim. O que era um processo tão simples, vamos supor, uma família ou tão mais, ele não queria ir, mas ele liberar a minha mãe comigo, com meus irmãos, para nós estarmos frequentando uma igreja, para ele era algo assim, era uma afronta muito grande. Então, assim, ele não permitia. Não, minhas filhas não vão ser criadas, não vão estar dentro de uma igreja. Só que nós sabemos que Efésios 6:10 está falando claramente. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra a potestade, príncipe das trevas nas regiões celestiais. Sim. E tem muitas pessoas que levam para o físico aquilo que deveria levar para o âmbito espiritual, que é através da oração, intercessão, através da autoridade espiritual diante dessas batalhas. Então, a minha mãe, por um lado, ela foi uma mulher muito sábia, porque mesmo falando que não poderia ir, a minha mãe arrumava um jeito e levava. Né? Ela arrumava um jeito, levava nós no culto, nas igrejas, para podermos conhecer sobre Jesus, para ouvirmos falar da palavra. Porque dentro de casa mesmo não teríamos essa oportunidade, né? Se fôssemos olhar, não teríamos essa oportunidade de ouvir. Sim, e foi um ato de permanecer, de manter aquilo que ela acreditava também, até para o futuro de vocês. Sim, eu creio que foi um destravar, sabe? Foi uma constância perseverando. Porque ela entendeu que, assim como o esposo, ela deveria estar honrando o marido, fazendo tudo conforme, mas ela sabia que Deus estava conduzindo ela a plantar essa semente na vida das filhas dela, na minha vida, me conduzir até Cristo. Esta responsabilidade. Vamos lá. Quando Deus ele gera um milagre na vida de alguém, ele não gera para a pessoa ficar estacionada. Ele não gera um milagre para um milagre paralisar simplesmente só numa pessoa. Sim. Ele gera para que vidas venham ser alcançadas através de um testemunho. E era assim que Deus queria, essa movimentação. Porque tudo aquilo que você não movimenta, vamos lá, vai o quê? Atrofiar, com todo respeito. Ela vai o quê? Paralisar. E você vai perder o quê? As habilidades de movimentar aquilo que você já tem constância para movimentar. Ou seja, aí já fica um recado para quem tem o chamado e sabe do seu propósito. Exatamente. Se a pessoa já está consciente daquilo que ela foi chamada e está aqui assistindo ou ouvindo a gente, como é que é? Fala isso novamente. A pessoa que não utiliza aquilo que foi o milagre que foi gerado, a pessoa perde os movimentos, ela perde aquilo que ela recebeu. Todas as vezes que o Senhor ele permite um milagre ser gerado na vida de alguém, é para que o milagre movimente e edifica outras vidas através de testemunho. Deus não faz milagre para ficar paralisado na vida de alguém. Ele não vai fazer um milagre para edificar a vida de ninguém. O próprio pessoa, não, eu fui um milagre. Sim, exatamente. Né? Que legal. Para inspirar novas pessoas a querer viver também este milagre. Voltamos lá, o quê? Tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível aquele que crê. E missionária, a partir desse momento,
a gente dando um salto aqui até para entender. Você teve esse período de uma jornada mesmo, Uma junto jornada. com a sua mãe, sua irmã, pelo Isso. que eu entendi também. Deus deu novamente mais uma. Eu tenho tive mais uma irmã, também filha Ou de seja, milagre. de uma Tenho mulher meus que não irmãos poderia também. gerar. Eu tenho meus outros irmãos também, que para Sim, nós não tem diferença, são irmãos também. Né, do meu pai, de outros relacionamentos que a minha mãe criou desde 1 ano de idade, 2 anos. Então, é uma mãe que gerou com o coração fora, mas são corações, né? sim. E então não teve essa diferença. Minha mãe tratou todos como filho, nós somos irmãos e é assim. Muito legal. E nesse momento, após essa jornada, essa construção, esse processo, quando que ficou essa chama mesmo, como missionária, surgiu de forma mais clara? Porque ela sempre existiu, desde antes, né, de você ser gerada, mas que você percebeu. Bem, aí é o salto, né? É, Eu já orava, já intercedia desde pequenininha e já tinha algo diferente. Né? As pessoas já visualizavam que já tinha alguma coisa diferente. Eu ia para o meu quarto e orava. Tem vizinhos que viram, vão até ouvir isso aqui, depois vão saber, falava, nossa, a Tati ora tanto que dá para a gente ouvir ela daqui, de casa orando. Em qualquer momento, em qualquer situação, eu estava ali sempre orando, buscando a presença do Senhor através de milagre. Mesmo porque, que nem eu estou te falando aqui, a maior perseguição foi dentro de casa, por causa, né? Eu aceitei Jesus como o único suficiente Salvador na minha vida e o meu pai não concordava com isso. Então, a guerra maior, essa batalha espiritual, começou dentro da minha própria casa. Mas já era Deus já me dando as habilidades, experiências para mim já entender como que funciona o mundo espiritual. foi te capacitando durante Sim, esse período. me forjando, né? Me lapidando para um Lapidando. novo tempo. E aí, o que acontece? Você vai crescendo. Quando eu conseguia ir para a igreja, Sim, já falei, acho que eu tinha 5 anos, 5 para 6 anos, eu falei, mãe, eu não quero ir na sua igreja. Eu quero ir numa igreja onde eu me sinto mais à vontade, e uma vizinha fez o convite, eu fui para a igreja dela. Então, assim, lá eu me identifiquei, porque eu já sentia, né, aquela chama, e fiquei na igreja desde pequenininha, já comecei a ir lá. Ficava aquela batalha. Meu pai buscava a gente na igreja, perseverava, continuava indo, e foi indo. Aí tem aquele processo, né? Aquele processo como se diz, o mundo, sim. né? De querer o mundo oferecer as oportunidades e você vai estar dentro da igreja, mas também quer experimentar as coisas que o mundo vai te oferecer por ser uma jovem, uma adolescente, ver um amigo fazendo algo e você achar, mas Deus ele permite, Deus ele vai aceitar, né? A gente querer Sim. viver isso, é algo novo. Então tem aquele processo também de você sabe do seu propósito, do seu chamado, mas também já começa aquela luta do corpo, da alma e do Sim, é espírito. um desafio que nós estamos Sim, sujeitos a sim. viver da mesma forma que Jesus foi exposto à experiência humana, né? De como nós vivemos. E como que você lidou com esses pratos que eram oferecidos? O que acontece? Eu participava dos louvores. Eu sou o tipo de pessoa que eu brinco e falo assim com todo mundo. Quando Deus ele me fez e me formou, eu passei na fila de missões em todos os departamentos, né? Porque Deus já queria me preparar desde o louvor, no departamento infantil, para casais, para lideranças, Você foi passando por vários todos os ministérios. departamentos, vários ministérios Você que come... Deus me preparou. Muito legal. E você comentou até inicialmente que um desses ministérios também foi Condutores da Alegria, né? Em Isso. hospitais. Isso já está mais recente, assim, né? Nos tempos mais à frente, que nós vamos chegar Sim, nele. Mas nesse processo todo, aquela luta, né? De falar, poxa, eu tenho um chamado. Mas eu também quero viver a minha própria vontade. entendi. Até o autoentendimento de falar, poxa, eu tenho que abrir mão de tudo. Mesmo você sabendo, o Espírito Santo de Deus, ele vem, interfere, ele fala, filha, você está mudando, recalculando a rota por você própria. Aonde você está indo para um destino aonde não foi onde que eu escolhi para você. Nossa, no meio daquele percurso ali, quando apareciam os pratos, Sim, as situações, você ouvia a voz de Deus falando: não, não é isso que eu tenho para não é. você. E aí eu perseverava, continuava nas mesmas posturas e falava, não,
Eu vou continuar. E é o interessante que Deus, quando Ele nos preserva, de uma maneira tão grande, eu entrava em relacionamentos já na adolescência, né, aquela fase de querer um namorado ou querer ter um relacionamento com alguém, totalmente de pensamentos diferentes, de situações diferentes, e eu saía frustrada. Deus, por que o Senhor permitiu eu sair frustrada de tudo isso? Porque, Deus, as suas decisões vão trazer consequências. Então, eu sempre falo por onde eu falo. Deus, ele não vai intervir em situações onde você não quer que ele te dê o direcionamento. Só que uma coisa é certa, quando nós lemos aqui a palavra do filho pródigo, nós vamos entender que o filho estava na casa do pai, ele tinha a melhor bebida, a melhor comida, o melhor vestimento. Ele tinha uma identidade que era forjada pelo pai. Mas ao ponto dele virar e falar, tudo que o pai faz por mim já não é o suficiente, eu quero viver a minha vida. Sim. A minha vontade, a minha própria vontade. Só que traz o quê? As nossas vontades? Consequências. E existem consequências que vão trazer cicatrizes na nossa vida. Outras permanentes, outras duradouras o resto da vida. Então, nós temos que pensar em tomadas de decisões aonde Deus não está. E eu falava, Deus, por que você permitiu certas situações na minha vida? Não, você que provocou as suas próprias dores. Olha só, mais um ponto importante pra gente. Eu vou abrir um parênteses aqui, né? Quantas pessoas estão aí questionando a Deus? Que isso que é o legal para quem está assistindo pelo YouTube ou pelas plataformas de áudio, entender assim, toda essa experiência que a gente está compartilhando pode ser útil para alguém Sim. que está vivendo isso agora. Sim. Né? Que esse que é o propósito da gente estar aqui compartilhando e o nome de Deus ser engrandecido. Mas essa experiência que você já viveu, pode ter alguém assistindo esse episódio falando assim, Deus, por que você permitiu eu viver isso agora? Mas nem sempre é o que Deus permitiu, é o que a pessoa escolheu. É isso que você entendeu nesse momento da sua vida? As pessoas, elas estão acostumadas, eu falo na minha ponto de visão, né? A gente respeita opiniões Sim. diferentes, mas temos a nossa própria opinião. Não existe um ministério pronto. Não existe uma vida profissional pronta. Existe o processo de experiências e habilidades que você vai ter que adquirir ao longo do processo. Sim. Errar, qualquer um erra. Agora, permanecer no erro é a própria decisão de cada um. Então, essas cicatrizes que são geradas, que nós atribuímos a Deus, é que acaba afastando muitos que perdem a fé, perdem a constância e acha que Deus é culpado de tudo que ela tá vivendo. Sim. Mas são tomadas de decisões que nós mesmos provocamos a viver. São escolhas. Escolhas. Das pessoas que às vezes acabam terceirizando a responsabilidade para Deus. Eu falo da minha experiência que eu tive. Então foram anos e anos, né? Foge, faz e sabia de tudo isso que Deus tinha para fazer na minha vida. Ao ponto de chegar um momento de muita perda, decepções, momento de frustrações na minha vida, porque quando o homem acha que pode resolver com a força do próprio braço, né? Sim. Eu vou lá, vou dar o jeito, eu vou tentar resolver. E aí você perde o rumo, você perde o equilíbrio de certas situações e você tem duas decisões a fazer. Volta para o seu local de origem ou continua nesse deserto, nessa luta, nesse vale, nesse processo de dor que você mesmo tem provocado para a sua vida. Tentando ir com a própria força, fazer com a própria força. Com a própria força. Então foi assim, eu digo que por que nós estamos narrando todas as áreas, né? Tem pessoas que vão ficar surpresas com alguns tópicos ou algumas coisas, porque muitas pessoas estão acostumadas até chegar no processo, né, de ser a missionária Tatiana Angélica, de viver o chamado, teve o processo de renúncia. Teve o processo de quebras de alianças, quebras de situações que eu disse não. Situações que eu não quero mais viver. Eu não quero mais experimentar. Sim. Até mesmo fatos de processos de depressão, ao qual também eu cheguei a passei a experimentar. A sentir situações que eu falava, poxa, existe isso?
Sim. E isso entra até em um conflito, porque as pessoas que estão ali ligadas a Deus, estão na presença de Deus, às vezes elas questionam: se eu estou em Deus, por que que eu vou viver esse momento de depressão? Você já chegou a passar por essa situação também? Sim, e foi um processo tão doloroso ao qual eu comecei a enfrentar, que eu entendi que se eu não busco, se eu não me entrego com totalidade, não com parcialidade a Deus para Ele fazer o processo de transformação, espírito, corpo e alma, eu vou estar limitando Ele de fazer na minha vida aquilo que Ele só pode fazer na minha vida. E quando eu entendi isso, essa dor que foi gerada em mim, eu falei, não, eu não posso mais. Eu preciso assumir essa identidade. Que quando nós voltamos aqui sobre o filho pródigo, nós vamos entender Sim. na passagem do filho pródigo que ele altera a sua identidade dentro da casa do próprio pai. Você já tem experiência, você já sabe quem é seu pai. Sim. E eu falei, não, eu preciso voltar à identidade ao qual Deus ele me chamou para viver, para experimentar e viver o chamado verdadeiramente. E isso é muito legal dessa conversa, né? Cada vez que eu Aham. interrompo, eu tô recebendo algo aqui também, um entendimento. Por quê? Quando você fala em voltar, é exatamente isso, né? A gente que reaproximar daquilo que Deus nos chamou. Isso. Porque Deus nunca afastou. É a gente que acaba afastando, às vezes, daquilo que Deus nos chama. E tem muita gente que fala assim, não, mas eu não estou ouvindo Deus está distante de mim. Não é Isso. Deus que está distante, é a gente que vai se distanciando daquilo que Deus tem pra gente. Porque, vamos falar aqui, o processo ele é muito doloroso. Uhum. Só que a palavra de Deus fala, né? Deuteronômio 29, acho que se você for voltar lá, vai estar falando alguma coisa assim, que tem coisas que não convém a gente querer entender. Tem coisas que Deus ele não vai nos explicar. Deus ele não vai te pedir permissão para te colocar na prova, para te colocar no deserto, para te colocar no vale. Mas todas as vezes que for relevante para Ele, para que a gente venha adquirir a maturidade espiritual necessária, Ele vai permitir passarmos pelo processo. Eu digo que o processo é a preparação. É preparação. É a preparação. É a preparação. Né? Existem processos que, uns através de dor, outros através de perda. E é o que Deus vai agir em cada um. É o processo de lapidação que você tinha falado inicialmente. É lapidação, ser forjado. Muito bom. Missionária Tatiane, além disso, quando a gente aborda esse processo de lapidação, é claro que as pessoas veem hoje a missionária, né? Que vai até o campo missionário, que prega, participa de conferências. Mas quando você fez a primeira decisão sua de falar assim, eu vou assumir o que Deus me chamou, né? Que você já era uma Isso, missionária isso. separada por Deus, mas você decidiu também atuar como Deus te chamou. Mudou muito na sua vida? Eu tomei uma decisão de que, independente de ter um título ou não, eu sempre poderia ser útil em relação às coisas concernentes ao reino de Deus. Sim. Algumas pessoas, talvez elas ficam muito ligadas, atreladas em título ou em status para poder realizar alguma coisa para Deus ou através das coisas de Deus para a vida de alguém. E quando eu entendi que o significado de ter um chamado não estava ligado assim ao fato de ter um título, mas sim uma disposição em dizer, eis-me aqui. Eis-me aqui. Ele me conduziria, né, me levaria para o centro da vontade dele. Eu lembro quantas as vezes, quando eu comecei a me lançar totalmente nesta jornada, eu tinha um prazer tão grande no ministério ao qual eu fazia parte. Eu lavava o banheiro. E aquilo, para mim, ali era algo extraordinário. Algo que ninguém queria fazer. Eu não, pode deixar que eu faço. Com satisfação. Sim. Né? Fazia após o culto, dia de sábado. Eu estava namorando meu esposo e me buscar pós-culto. Não, peraí, que eu tenho que arrumar a igreja, preparar a igreja. Eu mais outros adolescentes na época, nós varríamos a igreja
lavávamos os banheiros, deixava a igreja toda preparada para o dia seguinte. E acabava tudo isso, nós ia embora? Não. Nós subíamos para o púlpito, para o altar do Senhor, dobrava o joelho, orávamos, intercedíamos pela igreja, pelo culto que viria no dia seguinte, pela nossa casa, pela nossa família. Foi um período que nós vivemos o extraordinário, sobrenatural de Deus, através dessa entrega. Hoje, o que eu acho interessante, é um assunto polêmico, mas você não vê ninguém brigando para lavar banheiro numa igreja. Sim. Você não vê ninguém para brigar ou para falar, não, pode deixar que eu faça, para ficar na porta da igreja recebendo. Né? Nós temos, sim, mas essa essência de fazer aquilo para Deus, independente daquilo que Ele pode fazer na minha vida. Quando eu entendi que o ministério ao qual Deus tinha me chamado para viver era independente dele fazer algo para mim, uma porta aberta, ou um posicionamento, ou realização de algum sonho, eu entendi que Deus, nós não negociamos. O reino de Deus não é negociável. Sim. E você falando isso, eu lembro de uma história até do meu pastor. Quando a gente não tem esse limite de falar assim, olha, não, isso aqui eu não faço. Sim. Né? Lavar banheiro não é comigo, eu só vou pro púlpito. Isso. Ele conta que a igreja que hoje Deus separou para ele cuidar, né? Que não é a igreja dele, mas é a igreja que ele cuida hoje, ela não começou com membros em cadeiras e um púlpito. Ela começou na rua quando ele foi evangelizar pessoas em situação de rua. Então, eu vejo que quando você fala da sua experiência como uma mulher que estava disponível, Deus te levou para onde ele precisava, porque você se disponibilizou não só para uma situação, mas para onde era necessário naquele momento. Quando nós tiramos o olho do resultado do que aquilo pode gerar para nós, como se fosse uma troca, eu faço para Deus que Deus vai fazer algo para mim na minha vida, Sim. Nós vamos para um contramão da verdadeiramente mensagem que Deus ele quer nos levar, o testemunho, a nossa essência diferenciada. E eu lembro que nesse período que Deus já estava trabalhando, me forjando para este momento ao qual eu já vivo e experimento agora, eu estava sentada no culto. Nós estamos falando de uma igreja de 5 mil membros. Sim. Né? Hoje está 10 mil. Então, era uma igreja grande, onde eu já lavava, fazia as coisas na igreja, mas fazia por prazer, por amor. Eu lembro que um dos pastores, que hoje ele é conferencista também mundial aqui no Brasil, conhecido, um pregador um pastor muito conhecido, ele apontou o dedo assim, no meio da multidão, e falou assim, você, eu e mais uma pessoa que estava, nós éramos amigos, apontou o dedo para mim e falou assim, você, após o culto, você me procura. Porque Deus tem algo para fazer na sua vida. E assim, é uma adolescente. Sim. E quando eu chego na sala do pastor, eu já era membro dessa igreja, ele falou assim, cola em mim, daqui para frente, ande comigo aqui, assim, na igreja, em tudo relacionado às coisas concernentes e Deus, porque Deus vai fazer na sua vida. Ou seja, me impulsionou. Te impulsionou e só confirmou ainda mais aquele propósito, aquele chamado que você já sentia. Já senti. Eu achando que o limite era tipo assim, eu vou lavar um banheiro, eu vou arrumar uma cadeira, eu vou varrer, vou fazer coisas, receber os irmãos na igreja. Não é desmerecendo, que fique claro isso, tá? Sim. Isso aí é muito fundamental. São os bastidores para que um ministério desenvolve. Sim, e até para tudo o restante. Não é questão de merecimento. Uma igreja, ela funciona com todos os níveis de ajudas, né, que cada um se oferece para estar ajudando. Não tem como uma igreja funcionar se não tem as pessoas nos bastidores. Exatamente. Só que eu pensei assim, poxa, né, eu já estou feliz, Deus já está fazendo. E aí ele me chama, não, a partir de hoje eu vou delegar você tarefas dentro da igreja para que você venha trabalhar. Uau. Na igreja, assim, ajudar. Sim. Pessoas, aquela história, pessoas que enxergam a essência que muitos não enxergam, que tentam o quê? Entulhar os poços. Meu Deus, e só vejo uma confirmação ainda mais daquilo que Deus já estava preparando no seu coração há anos atrás, da oração, de você estar dedicado a você querer buscar a Deus, porque aquilo era a preparação do que você, nesse momento, percebeu e viveu. Isso. Mas antes eu acredito que você não enxergava nenhuma possibilidade disso. Talvez ele não vai nem lembrar. Eu creio que assim, um dia eu vou reencontrá-lo, assim, Deus vai, né, nos permitir reencontrá-lo. Talvez hoje como uma pregadora, uma ministra da palavra do Senhor. O tanto que aquilo impactou a minha vida. Impactou esse período que o Senhor tinha para a minha vida, de alguém virar e falar assim, poxa, talvez alguém não acredita em você, no seu chamado, não acredita quem é você, mas eu acredito, vai lá. Que legal. Faça.
Foi um homem que foi Sim. usado por Deus para também impulsionar. E através disso eu passei a desenvolver um ministério na igreja, desde o diaconato, em dom de servir. Eu sempre tive esse dom de servir, essa Servir. essência de servir as pessoas. E através disso eu também fui uma das líderes também na época de jovens. Então, assim, Deus já foi me preparando em todos os cenários dentro, né, da possibilidade que Deus tinha. Que E legal. chegou uma hora que, servindo neste ministério por muitos anos, Deus falou assim: agora é hora de você estender as suas tendas. É hora de expansão no seu ministério. E aí eu fui para um outro ministério, ao qual hoje eu faço parte. E Deus, assim, me impulsionou a estar vivendo e experimentando tudo isso que eu estou experimentando hoje. E quando o Senhor me levou, né, a pregar a palavra, a ministrar, eu falei: Senhor, tem alguém melhor, uma improvável, né? Um improvável, e o Senhor me escolheu. Só que a palavra do Senhor é clara nos dizer, em todo o evangelho nós iremos ouvir, a narrar que a multidão seguia Jesus. A multidão Sim. oprimia, a multidão, ela seguia Jesus pelos milagres e pelos feitos de Jesus. Mas nem todo mundo que estava na multidão estava por causa dele. Por causa dele, exatamente. Né? Então, assim, improváveis que muitos olham e falam: não vai dar nada, não vai ninguém, o seu diagnóstico, a sua história, não tem possibilidade. E quando eu vi que o Senhor me levou a ministrar a palavra, ser uma ministra da palavra, me levou para outros países, tem me levado para outras nações. Não é simplesmente uma foto no cartaz, não é sobre isso. É viver o cumprimento daquilo que Deus um dia tinha liberado lá naquela palavra. Vai ser uma missionária, uma pregadora da palavra. É o Ganhando cumprimento de uma almas. palavra. Sim, o cumprimento da palavra que me impulsionou a experimentar isso. E como que você vê hoje, missionária Tatiane, quando você vê almas sendo entregues a Jesus? Qual que é a experiência que você tem? Não, nós entendemos que não através de você, Sim. mas não através do seu poder, mas através do que Deus está fazendo na sua vida. Como que você sente, assim, olhando para trás, daquele momento que você nem imaginava viver isso, e até hoje? Que nem eu te falei, através dessa renúncia, desse poder, quanto mais você tem um nível de entrega a Deus, em querer viver e experimentar aquilo que Ele te chamou para viver e para experimentar, é que nem eu falo, não tem como você viver níveis diferenciados se você está paralisado. Sim. A proporção de níveis que Deus ele vai te levando, vai te fazendo experimentar, é proporcional ao nível de unção que vai ser derramado sobre a sua vida. A responsabilidade que vem através de uma unção que é liberada sobre a sua vida. Mais uma frase aí pra gente destacar, porque Sim. são pontos que a gente vai pegando e podem, assim, libertar até mentes que estão, às vezes, travadas em alguns pontos de que a pessoa fala assim: ah, não, eu tô aqui, tô esperando Deus agir. Não, se a pessoa não der o próximo passo, ela não vai ver o outro. Então, se a pessoa estagnar em uma situação, pelo menos pelo que eu ouvi Sim. você falando agora, né? Quando você dava um passo, você via o outro Sim. seguinte se abrindo, a oportunidade, o movimento acontecendo. Você percebeu isso em todos os níveis, assim, esse movimento, a cada decisão que você estava disponível, mais uma porta se abria? Eu posso estar falando diretamente para Pode, isso aqui? fica à vontade. O nível da sua entrega é proporcional ao nível daquilo que você vai viver com Deus. Você não pode ser parcial, você tem que ter totalidade naquilo ao qual Deus ele te chamou. Muitas pessoas elas querem viver esse extraordinário sobrenatural, coisas únicas com Deus. A palavra oração, orar, mas também ter ação. Ação. É um total de entrega, sem total limitação daquilo que Deus ele te chamou para viver. Eu falo que a oração ela move o céu ao nosso respeito. Quando nós oramos, mesmo que nós estamos, a nossa vontade é de parar, de desistir. Quando você dobra o seu joelho, você pode estar quebrado, como né, a palavra nos Sim. fala sobre o vaso na mão do oleiro. Quebrado, mas ainda é matéria-prima. O oleiro ainda trabalha sobre a matéria-prima. Mas qual tem sido o meu nível de entrega? Qual tem sido o meu nível de renúncia? Sim. Diante desse processo que Deus ele quer me chamar para viver. Eu falo que não existe milagre pronto. Existe um milagre a ser gerado. Entra para o quarto, fecha a porta, é hora de falar com Deus.
Meu Deus. Meu Deus, olha só. Quantos cortes que a gente vai ter aqui nesse conteúdo, Meu porque Deus. eu acho isso muito legal quando a gente tem esse conteúdo aqui na íntegra. É um conteúdo denso, é um conteúdo rico de detalhes, onde pode alcançar várias vidas. Só que eu já estou imaginando um corte desse alcançando uma vida que pode falar assim: é isso que eu precisava ouvir hoje. Deus está usando a missionária Sim. Tatiane, Deus está utilizando esse podcast para falar comigo. Aí alguém vai virar para mim, talvez você vai virar para mim e falar assim: ô missionária, a sua vida é muito fácil. É tranquilo tudo isso que você está falando. Né? É, na visão da pessoa, né? Quem está olhando de fora, Há uma entrega, uma renúncia. sim. Para muitos, talvez é uma perda. Quando hoje eu viajo, hoje, além de ministrar a palavra do Senhor, o Senhor me leva também para outras igrejas. Eu sou doutora da alegria. Sim. Um ministério que o Senhor me deu também, que eu vou para o Hospital do Câncer, vou para os hospitais, aonde Deus também permite estar, com um personagem, os Amigos do Amor, mas assim, doutora fofurinha. Que legal. Isso, um personagem, aonde eu entro nos hospitais, no CTI, na UTI, locais que talvez muitos não querem ir. Então, através da alegria, de uma palavra amiga, uma palavra de ânimo e fé, isso aí transforma vidas. E eu falei: Senhor, tem certeza que sou eu? Eu vou ver pessoas passar pelo processo, pessoas estão passando por um momento tão difícil. Eu vou ter esse domínio próprio, eu vou ter essa disposição de estar ali. Deus, vai e faça. E são testemunhos gerados assim incríveis através de pessoas que o Senhor permite. Meu Deus, Hoje que também, legal. eu sou uma missionária também. O grupo chama Missão Resgate. Vários missionários de várias denominações. Dia de terça-feira nós vamos, além também fazemos viagens missionárias, vamos para presídios e centros de recuperações. Um Com o local objetivo de também. alcançar vidas, Sim. independente se seja uma prisão, centro de Isso. recuperação ou hospital. Isso. Então, assim, eu já ouvi relatos. Você vai doar a sua vida em prol de pessoas que são merecedoras de estar vivendo e experimentando por alta decisões dela. Mas a palavra do Senhor fala o quê? E de pregar o evangelho a toda criatura. É sem exceção, é a toda Sem criatura. exceção. Jesus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho do unigênito. Para que nós podemos ter o quê? A liberdade através de Cristo Jesus. Amém. E quando a palavra do Senhor nos fala, Paulo, né, nós vamos ler Sim. as cartas paulinas, as epístolas, né, Epístolas de Paulo. de Paulo, nós vamos entender, vamos mergulhar, nós vamos ver que ele fala assim: eis que eu deixo as velhas coisas para trás, que ele está dizendo? O velho homem, a velha criatura. Prossigo para o alvo, que é Cristo. Porque tudo novo ele faz. Tudo ele transforma. Amém. E que abordagem, assim, essencial para os dias de hoje. Porque em meio a tantas informações que a gente encontra no feed, que a gente vai Sim. rolando e vai encontrando vários estímulos, vários pratos, várias opções, eu fico muito feliz aqui observando que a gente já está quase caminhando para 1 hora e nem parece de uma conversa tão leve, Sim. mas eu fico vendo o quanto é importante essa abordagem da gente falar o quanto Deus fez em você. Através de mim. Isso, para agora O nome fazer dele. através de você também. Ele foi te construindo, Sim. lapidando, para mesmo sem você entender esse processo, Sim. hoje você entende por que você viveu vários processos. Ô, missionário, Tatiana, por que você fala de tudo isso? Porque foi uma escola. Deserto é escola de profeta. É lugar de dependência de Deus. Aonde nós aprendemos as melhores lições. Missionária Tatiane, e o que tudo isso gerou? Essa escola, essa vivência, esse processo? Gerou grandes testemunhos. De conhecer um Jesus que faz coisas únicas. Milagres, como se diz, não se explica, se vive. Assim como eu também sou gerada através de milagre, meu sonho também era ser mãe. O meu processo foi como de Ana, mas Deus também, através da oração, da perseverança e através de constância, através de buscando, através da palavra, esta promessa sobre a minha vida, que eu deixaria um legado
continuaria o legado que o Senhor tinha me entregado. Foi um processo de dor, de perda, aonde eu tive uma gestação que Deus permitiu eu gerar. Mas Deus fala comigo visões, sonhos, e Ele falou comigo, eu te dei e eu estou levando. Não é seu. É mesmo? Isso. E eu tive esse processo dessa dor. Mas se foi Deus que gerou, Deus que prometeu, Deus que fez, o porquê que agora esse processo da dor gerada em uma perda? Que Deus queria que eu edificasse também a vida de outras pessoas, através dos meus testemunhos. Eu tive essa dor dessa perda, uma gestação interrompida, e aí começou a minha jornada de milagres. Oração, busca, entrega. E teve um dia, eu não posso deixar de falar, eu estava em outro país, e nesse período meu esposo estava junto comigo. Na madrugada, um anjo da parte do Senhor veio até mim e falou, se prepare, o seu milagre está chegando. Eu falei, o meu filho? É, o seu filho. Dentro de 3 meses, você vai gerar o seu milagre. Uau. Experiências únicas. Experiências únicas. Sobrenatural com Deus. Ele te deu a palavra, ele te Sim. falou quando seria, o Sim. que seria. Sim. E como foi essa experiência de... Além do que você já está vivendo no dia a dia, né? No sobrenatural de Deus, Sim. com a jornada como Sim. missionária. Mas e aí? E quando isso acontece na sua vida, esse milagre? Toda vez que um milagre, Deus libera uma palavra ao nosso respeito sobre a nossa vida, se prepare para passar pelo tempo e pelo processo. Por causa da guerra espiritual que vai ser gerada sobre aquilo. No mundo espiritual. Sim. Aí começou o processo, né, de batalha. Eu quase perdi ele. Eu tive que fazer um tratamento para me conseguir seguir até finalizar o processo da gestação. E lembrando, esse processo foi solitário, sozinha. Deus não permitiu ninguém estar comigo no meu deserto. Foi um processo com você. Comigo. Porque Deus disse assim comigo, aquilo que eu vou fazer na sua vida, não cabe ninguém dizer que a honra e a glória foi a eles. Mas sim a mim, que vai fazer. Você vai experimentar o que você nunca experimentou. A palavra, o de repente de Deus. O de repente O de de Deus. repente de Deus. Eu lembro que eu fui na médica e quando eu cheguei lá, eu estava com 20 e poucas semanas, ela diz, olha, você está com o seu útero com já dilatações, que se nascer agora, está prematuro. E eu falei, Senhor, não vou viver no mesmo processo da perda? E agora, o Senhor me prometeu, como é que vai ser? Só que aí nós lembramos, se eu estou debaixo de uma palavra, se eu estou debaixo de uma promessa, se foi Deus que me falou, vai acontecer. E aí eu consegui, o Senhor me deu força, até 39 semanas e 2 dias, eu tive uma bactéria muito forte no processo, tive que tomar antibiótico, não daria na gestação, mas Deus cuidou. Ele poderia ter nascido cego, com deficiência, diante deste diagnóstico do homem. Falei, Deus, ele vai nascer no tempo certo do Senhor. E o seu milagre vai acontecer. E quando ele nasceu, foi uma guerra, porque Deus usou um profeta para vir até mim falar. Você vai passar por todas as dores, você vai passar pelo processo de Deus, você vai estar no deserto. Mas não esquece que Deus vai estar com você lá nesse deserto. Amém. E ele quase morreu, eu também tive um processo muito doloroso na chegada dele. Mas para a honra e glória do Senhor, a vontade de Deus prevaleceu. Davi Emanuel, filho da promessa. Até o nome foi Davi o Senhor que Emanuel. escolheu. Isso. Que bênção. Que legal. Ou seja, até o nome foi o Senhor que escolheu. Foi o Senhor que escolheu. Até o nome foi o Senhor que direcionou o nome dele. Missionária, e o que foi o impacto de viver esse milagre na vida de outras pessoas, principalmente das mulheres que passam por situações como essa? Além de você viver esse milagre como mãe, Sim. você também viveu esse milagre como filha.
né? O que isso acabou influenciando várias mulheres? Porque eu acredito Sim. que tem um plano de Deus nisso, nada é por acaso. Você lembra quando nós falamos que como eu vou orar para alguém, eu irei profetizar e falar de um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que faz coisas impossíveis, sendo que eu preciso gerar esse milagre. Sim. Eu já orei, intercedi por mulheres que estavam tendo um aborto ou estavam num processo de perda, e Deus vai e coloca a mão sobre o ventre e profetiza no vale dos ossos secos. Vida, profetiza vida. E o médico, isso no hospital. E o médico falando, olha, já vamos internar para fazer já o processo cirúrgico. E Deus, não, interrompa isso, porque tem vida, eu estou dando vida. Hoje estão aí pessoas aí que já foram alcançadas. É loucura. Sabe, você profetizar, o médico já deu o diagnóstico de morte, Deus vai lá e faz, através do nome dele. Sim. Traz vida e ressuscita. E hoje eu vendo, através de mulheres, testemunhos, tanto como a vida pessoal, em poder gerar, como na vida ministerial, ou aquilo que Deus tem feito na minha vida, tem impulsionado pessoas a querer viver chamados. Hoje eu recebo ligações, recebo mensagens de pessoas falando: o que é viver um chamado? O que eu preciso fazer para viver verdadeiro chamado? Eu digo, renuncie a si próprio. Renuncie a sua vontade para viver o querer dele. O querer. O querer e a vontade dele. Que bênção, viu? E tudo isso não para aqui, né? Não, nem um pouco. É tanto conteúdo. A gente tentou dar um salto aqui, né, Sim. das experiências Sim. para a gente conseguir ocupar o período aqui de 1 hora. Sim. Até para não ficar tão extenso para o pessoal que está recebendo esse conteúdo. Mas tem um assunto também, antes de entrar no próximo tópico que eu vou trazer aqui, que eu quero te fazer um convite. Eu já vou deixar aqui para o pessoal aqui que está acompanhando essa curiosidade. Daqui a pouco eu comento. Tá. Mas tem um ponto que a gente não pode deixar de falar, porque todo esse milagre também resultou em um livro que eu fiquei sabendo que você está participando. Me fala mais sobre esse livro. Havia uma palavra, uma promessa. E como nós estamos no campo missionário, que muitas pessoas não enxergam os bastidores quando nós colocamos, né? Ah, estou indo para uma agenda, ou estou entrando no avião, ou no ônibus, ou vai fazer algo específico para Deus. As pessoas acham que tudo é garantido, as coisas são formadas. E não, existem bastidores. Nós não temos horário para almoçar, horário para dormir, para jantar. Sim. Seguimos para destino que, às vezes, eu já fui largada no aeroporto. Nossa. Sim. Então, assim, estamos, às vezes, em locais. Eu já dormi no chão, em colchonetes, noites e noites sem dormir. Mas, assim, que impulsionou pessoas a viver um chamado. Que após o culto ou após esse período onde nós estamos falando sobre Jesus, as pessoas, após o culto ou fazendo a obra em algum local específico, ela vem, nos abraça e diz obrigado. Tudo que você narrou, tudo que você falou, me edificou. Hoje tem pessoas aí, através do testemunho, que estão vivendo o chamado. Pessoas que já viveram grandes encontros com Deus, através do meu testemunho, a essência que foi gerada para a vida delas. Então, isso é muito extraordinário. Assim, eu conto que, após cada ministração, cada ato profético, ou cada ide de Jesus, que é levar a palavra, independente... Eu vou falar uma palavra aqui que talvez vai ser impactante. Púlpito qualquer um sobe, mas altar... Não é para qualquer um. Não. Altar é para quem entendeu que é o Senhor. Né? O sacrifício maior é Cristo Jesus. E hoje nós estamos vivendo isso, infelizmente, né? Disputa de cargo, disputa de posicionamento, disputa de querer aparecer, e está se perdendo, talvez, a essência, que é levar vidas, almas a Cristo Jesus. E no tudo isso, o Senhor falou, olha, você vai gerar um livro. E eu falei, Senhor, será que isso é de mim mesmo? Sim. Eu acho que é de mim. E eu sempre levo alguns materiais em algumas igrejas, quando Deus permite, para estar suprindo essa necessidade, nos ajudando. E eu lembro que um pastor profetizou, falou assim, olha, você vai voltar e Deus manda te dizer que está te dando um livro. Estude,
Mergulhe profundo, que ele vai te dar as palavras certas, ele vai te dar o rolo do mistério ao qual ele tem para a sua vida. E aí, eu coloquei em ação aquilo, porque se você ouve a palavra e não coloca em ação, você está colocando em dúvida aquilo que Deus ele Sim, te direcionou. sim. E aí surgiu o convite. Conexão Destino, a protagonista. Oh, E que em legal. abril estamos aí. Vamos Em abril. coautora. Mais um privilégio que Deus está nos dando para ser escritora. Muito Contar legal. um pouquinho do testemunho daquilo que Deus... E lembrando que ele vai ser mundial, né? Vai ser um livro Sim. que vai para várias nações. Temos mulheres aí, parece que é da África, dos Estados Unidos, de outros povos, outras línguas. E é isso que Deus faz. E é mais uma forma de alcançar vidas, Isso. novamente colocando seu propósito, o seu chamado em prática. Isso. Uau, missionária Tatiane, em primeiro lugar, né, já é enriquecedor a gente receber essa palavra, receber toda essa experiência, esse testemunho de vida. Eu percebi que durante esse episódio a gente ficou próximo muito do seu testemunho. E o meu convite que eu gostaria de te fazer é exatamente para o próximo episódio, a gente gravar mais um episódio, já deixando aqui para o pessoal que está acompanhando, já gostou desse primeiro episódio, conhecer um pouco do seu testemunho como a missionária Tatiane Angélica, mas eu quero saber também como que é a vida missionária. Até para Combinado. inspirar outras pessoas que têm esse chamado e às vezes não sabem nem por onde começar. Combinadíssimo. Estão precisando de oração, estão precisando de uma ação, de uma pessoa que vai falar assim, vai por aqui, Deus vai te dar a direção dessa forma. Você aceita o nosso convite para participar de mais um certeza. episódio? Será uma honra estar aqui, né? Nós cremos que tudo é para contribuir aquilo que Deus nos chamou, para sermos uma voz profética para essa geração. Excelente. E muito obrigado por compartilhar com a gente todo esse conhecimento, porque por mais que seja um testemunho, é um conhecimento de vida que pode impactar, eu acredito que vai impactar diversas vidas. E no meio de todo esse conhecimento também, tem uma palavra que pode fazer toda a diferença para você ou para uma pessoa próxima de você. Então, já vou deixar o convite para você que está assistindo pelo YouTube, pelas plataformas ou plataformas de áudio, se você está ouvindo esse podcast, para você compartilhar com as pessoas que precisam ouvir essa palavra, que precisam ouvir esse testemunho da missionária Tatiane, e até para você também seguir o perfil da missionária Tatiane Angélica nas redes sociais. Qual que é o perfil no Instagram que as pessoas podem acompanhar o seu trabalho missionário? Será um grande prazer vocês estarem comigo lá. Sempre procuro colocar uma palavra de ânimo e fé, rompendo através da fé todos os dias. É Tatiane, com E, Angélica Prata. Tudo junto. Tatiane Angélica Prata. Então, olha só, facinho de você localizar Tatiane Angélica Prata. Facinho, né? Só digitar isso no Instagram que a pessoa vai conseguir receber também uma palavra de ânimo. Como que acontece o dia a dia? Você costuma compartilhar os bastidores em missões ou são mais palavras também? Conta pra gente. Eu falo que quem conduz, né, o dia a dia da minha história é o próprio Deus. E todas as vezes que for necessário alguém precisar ouvir uma palavra, Deus ele vai estar me colocando ali para estar expandindo as coisas do reino de Deus. Então, nas igrejas, quando nós somos convidados a ministrando, às vezes a palavra em si que a gente está ministrando, sempre colocamos lá. Sim. E no dia a dia colocamos sempre palavras lá de ânimo, né, no Stories. E vamos seguindo nessa visão profética na vida das pessoas para conseguir alcançar mais vidas para um propósito. Amém, e glória a Deus por isso. Missionária, foi muito bom te receber aqui no Play Podcast. Eu acredito que foi só o início dessa conversa e eu quero saber os detalhes da vida missionária, dos desafios, dos milagres, do que você viu Deus agindo. Aqui hoje foi um bate-papo um pouco mais rápido, que a gente vai aprofundar em um próximo episódio. Obrigado por ter participado do Play. Obrigada a vocês. Excelente. E para você que acompanhou esse episódio até aqui, fica a nossa dica para você também seguir o nosso perfil nas redes sociais, que você vai encontrar vários cortes dessa conversa para você compartilhar e abençoar seus amigos e familiares, juntamente com a missionária Tatiane Angélica também. Tá bom? Um abraço e até o próximo episódio do Play Podcast.